Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, indo direto ao assunto, habitação. Muito se falou durante esta semana, logo após o anúncio do pacote de medidas do Governo para combater a questão da habitação, neste caso os preços absurdos que se praticam em Portugal no setor da habitação. Muito choque ideológico entre a esquerda e a direita, constante, com uns a favor desta medida e outros contra. Um partido que tem sido muito vocal contra esta questão deste pacote de medidas da habitação tem sido a Iniciativa Liberal, que muito tem falado nos últimos dias e muitos contra-argumentos a este pacote tem apresentado. Portanto, eu vou começar o vídeo desde já a dizer que eu sou a favor de uma intervenção na habitação, ok? Não tenho a certeza 100% absoluta que a intervenção do Governo seja realmente correta, até porque, evidentemente, essa intervenção do Governo tem alguns problemas, como é lógico. No entanto, é uma medida, é algo que está a ser feito. E isso, meus amigos, acho que é urgente. Vou ser sincero convosco, acho que é urgente. Já falei sobre a questão da habitação muitas vezes aqui e não sou da opinião que o mercado vai resolver a questão da habitação, ok? Não vai. Certamente. Aliás, tem-se visto nos últimos 5 anos que o mercado claramente não resolveu a questão da habitação. Portanto, temos cada vez mais jovens sem terem dinheiro para pagar rendas, jovens, idosos, muitas pessoas que até ganham se calhar acima do salário médio e não conseguem comportar o custo de uma renda numa grande cidade em Portugal, e isso é um cenário lamentável, na minha opinião, e é algo que impede a vida das pessoas, a vida dos portugueses de andar para a frente, ok? Muito se tem falado, muito choque ideológico e aquilo que eu vejo é muito contorcionismo ideológico também. Neste caso, eu não posso concordar com o partido em que votei, neste caso nas últimas eleições, porque realmente considero que existe uma emergência e considero que tem que ser feita uma intervenção, ok? A Iniciativa Liberal muito se opõe a esta medida, muito diz que isto vai contra o direito da liberdade individual. No entanto, sinceramente, acham que as liberdades individuais estão à frente das pessoas que realmente precisam. Foi exatamente sobre isso que eu falei em live stream quando abordei este assunto a primeira vez. Eu disse que eu não consigo simpatizar mais com o senhorio do que consigo com uma pessoa que precisa mesmo de viver numa casa porque não tem dinheiro para pagar a renda, percebem? É impossível para mim simpatizar mais com o senhorio. É lógico que se alguém me diz, sim, mas os senhorios também podem viver das rendas. É certo. No entanto, também podem viver de qualquer outra coisa. Portanto, uma renda, na minha cabeça, é um rendimento secundário. É algo que vocês têm através do fruto dos vossos investimentos. Nunca pode ser um rendimento primário, algo que vocês recebem. Uma pessoa que vive de rendas é uma pessoa que não faz mais nada do que isto. Não faz sentido. Na minha cabeça, pelo menos, claro. Se vocês me disserem assim, quem é que merece mais e quem é que, neste caso, precisa mais de uma casa? Uma pessoa que vive de rendas ou uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, chega à casa e não consegue pagar uma renda ao fim do mês? Como é lógico, eu vou dar o benefício da dúvida ao trabalhador, neste caso. Portanto, acho que aqui não é preciso grande contorcionismo político. Eu pessoalmente não me consigo encaixar. A malta encaixa-me muito num sítio qualquer, dizem que eu sou liberal. Eu não me consigo encaixar nas ideias liberais precisamente por causa disto. Porque lá está, para mim, neste caso, a dignidade sobrepõe-se um bocadinho à liberdade individual. Ou seja, para estas pessoas terem dignidade, é lógico que tem que se fazer alguma coisa para que elas possam ter um acesso à habitação mais facilitado. Agora com isto coloca-se outro problema. Se o governo tem carradas de propriedades que não põe e que não entram neste pacote de medidas, certíssimo. Mas não há meio termo aqui. Ninguém está disposto a utilizar um meio termo. Agora, lá está, é este debate de ideias e este confronto que vai gerar alguma coisa de positivo. Claro que há muitas propriedades do governo que podiam estar neste momento a ser arrendadas por um preço mais baixo e não estão. Eu gostava de vos mostrar duas perspectivas e sim, vou-vos fazer ver o Diogo Faro. Peço-vos já desculpa em avanço. A mim também já queimei meia dúzia de neurónios a ver isto, mas vou ter mesmo que vos passar o vídeo dele, porque é basicamente uma sátira do Diogo Faro à malta da Iniciativa Liberal. E ele faz isto com um humor muito peculiar, na minha opinião, se é que se pode chamar humor, mas eu vou-vos passar o vídeo dele na mesma. Portanto, é um TikTok do Diogo Faro acerca deste problema da habitação.
Eu nem era para vir aqui falar, mas realmente este racismo contra senhorios e proprietários de alojamento local está completamente descontrolado. É uma vergonha. Vão-me desculpar, mas ser discriminado pela cor de pele ou orientação sexual não é tão grave como ser discriminado só porque se é senhorio. Depois, este pacote de medidas para a habitação apresentadas pelo governo é uma coisa digna de PREC, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e Stalin. O que vale é para denunciar, aparecem lá algumas piadas espetaculares como esta. Perceberam? Ré Marx. Pá, realmente o humor direito é mesmo o melhor que há. É muito. Ré Marx, muito engraçado. Agora, realmente está a fazer-se uma histeria da crise da habitação quando não há razões para isto. Eu já tenho alguma idade e já vi algumas histerias e excitações levarem a inevitavelmente, uma erosão dos direitos individuais. Temos uma crise ambiental que nos querem obrigar a resolver amanhã. Há uma série de direitos e proibições e obrigações que as pessoas passam a ter que fazer. E agora a habitação é elevada à natureza de crise, de emergência. E tem razão, não é uma emergência. Eu sei que há montes de casais que se divorciam, namorados que acabam e são forçados a continuar juntos porque não têm dinheiro para sair de casa. Eu sei que há idosos a optar entre comprar a medicação ou pagar a renda. Que há jovens que desistem da faculdade que não têm dinheiro para pagar o quarto. Que há gente que não consegue sair da casa dos pais e há outros que têm que voltar para a casa dos pais. Mas é por causa disto que é uma emergência? Porque há médicos, engenheiros e professores que não têm dinheiro para pagar uma casa? Trabalhem mais. Isto não é uma emergência. Emergência é quando eu saio da consultora ao final da tarde, quero ir jogar pádel e não há um único campo vazio. Isto é que é uma emergência. Eu quero esclarecer a Sra. Ministra que o direito de propriedade não é continuar a ser dono, é fazer o que se quiser, dentro da lei, evidentemente, com a propriedade que é nossa. Porque hoje são as casas, amanhã são os automóveis, depois são os eletrodomésticos, e se alguém tiver uma roupinha que não usa todos os dias, também vai ter que emprestar. Quer dizer, isto não é assim, não é? É que é exatamente assim e isto não é nada um argumento super infantil. Porque num instante estão a dizer-nos que isto é para cada um viver com dignidade numa casa, no instante a seguir estão a proibir-nos de ter mais de um par de cuecas. E pronto, no fundo é isto. Eu confesso-vos que entre o JCF e o Diogo Faro, neste excerto em particular, não sei quem é que tem o discurso mais parvo. Vou ser sincero convosco. O Diogo Faro, pronto, a fazer as piadinhas dele, que na cabeça dele é humor, a tentar categorizar as pessoas que votam na Iniciativa Liberal como betos, ok? Que jogam pedal. E o JCF com esta conversa de que não é uma crise esta questão da habitação. Aquele ponto da crise ambiental é um dos pontos em que eu discordei dele claramente nas últimas eleições. E este ponto da habitação vai ser outro dos pontos em que eu vou discordar das ideias dele também claramente. Há outros pontos em que eu concordo em absoluto com aquilo que ele diz. Neste caso, esta questão não consigo concordar de todo. Aliás, daquilo que se fala e daquilo que eu percebi do pacote de medidas da habitação do governo, não se falou em pessoas que têm uma casa e essa casa passar a ser do Estado de repente, ou obrigar-se essas pessoas a meter uma casa de férias a arrendar. Fala-se em pessoas que têm 3, 4, 5 casas que basicamente investem e deixam as casas vazias à espera de as vender a um preço melhor. Epá, é lógico que as pessoas têm direito a investir, como é lógico, e as pessoas têm direito a vender essa casa. No entanto, no período em que a casa está à espera de ser vendida, não custa nada arrendar aquela casa. Vocês podem me dizer, Chi, mas olha, isso pode dar problemas, porque pode ir para lá uma família que pode estragar aquilo tudo, e depois como é que é? Quem é que paga a reparação? Pá, daquilo que eu li, o governo já se ofereceu para fazer obras nas casas, pagar pagar reparações, etc. Se isso vai resultar, não faço a mínima ideia. Vou ser sincero convosco, provavelmente não. Neste caso, eu consigo perceber o ponto de uns e de outros. Ou seja, para mim eu estou aqui neste meio termo, neste limbo, porque acho que há uma emergência, acho que tem que se fazer alguma coisa, acho que as pessoas que têm as casas paradas têm que forçosamente colocá-las no mercado, ok? Rapidamente, devido a este tipo de... à situação que vemos hoje em dia. No entanto, também tem que haver algum controle das casas serem vendidas a estrangeiros, por exemplo, que vêm cá e não fazem a mínima ideia de qual é o mercado, nem como é que funciona, nem que preço é que estão as casas cá. Compram as casas ao preço do país deles e isso inflaciona o mercado de uma maneira estúpida. Tem que se ter algum controle nos Airbnbs que neste momento empestam as cidades portuguesas. Tem que haver controle em tudo, não pode ser só neste ponto, nesta particular intervenção, ou seja, não pode ser realmente obrigar uma pessoa que é dona de várias casas a colocar as casas no mercado e não se fazer nada em relação aos outros pontos que estão realmente a fazer com que esta bolha imobiliária continue assim.
Epá, eu gostava de vos passar também aqui um excerto que vi também no Twitter de Cecília Meirelles, que realmente desmonta absolutamente esta questão também da parte do governo. Pá, e coloca uma questão muito pertinente, portanto vou deixar passar aqui o excerto. Tudo isto é uma misturada de coisas que eu acho que ainda ninguém percebeu muito bem como é que vai funcionar. Agora, eu nem percebo muito bem o que é que o governo quer com essa medida, porque vamos ver uma coisa, eu acho que qualquer pessoa que perceba como é que o Estado funciona, se o Primeiro-Ministro, era uma boa pergunta para lhe fazer no Parlamento e que não é carregada ideologicamente, que é assim, quantos são os imóveis do Estado, quantos estão ao abandono e quantos podiam ser transformados em habitação? Conseguir responder a esta pergunta tão simples e pôr pessoas lá dentro, fossem rendas controladas, fossem rendas descontroladas, mesmo em rendas descontroladas já aumentava a oferta o suficiente para todos sentirmos o efeito. Esta coisa tão simples, tão básica e tão óbvia fazia 10 vezes mais, não anunciada, mas feita, do que 40 PowerPoints destes que não são nada. Mariana, com... É assim, toda a razão, completamente válido o discurso, faz todo o sentido. E muito sinceramente, eu acho que é muito isto. Ou seja, eu acho que da forma como eu faço esta leitura desta situação e deste debate que está a acontecer, eu vejo de um lado um grupo de pessoas de esquerda que, pá, a única coisa que as faz apoiar esta medida do governo é a sede que têm de tentar negar investimento a pessoas, a portugueses. Ou seja, é aquela sede de tentar ver pessoas a serem-lhes retiradas as casas e a propriedade e a colocarem isso ao dispor, certo? No entanto, quando se apresenta a essas pessoas a ideia de que o governo também tem imóveis e que pode disponibilizar esses imóveis para arrendar, eles ficam todos muito transtornados, percebem? Por outro lado, também temos malta de direita que, para eles, uma casa ser colocada a arrendar forçosamente a um valor justo, tabelado, vá, para eles é um conceito que lhes deixa já... Porque imagina, é uma malta que me vai dizer, e se eu tiver uma casa que estou a guardar para um filho, sou obrigado a arrendar? Epá, não é assim que funciona, malta. Não é a vossa segunda casa que vai ser colocada a arrendar forçosamente. É a vossa terceira, quarta, quinta casa. Daquilo que eu li, daquilo que eu percebi também, porque lá está. Como Cecília Meirelles diz e bem, aquilo são 40 PowerPoints que no fundo estão muito mal explicados. Portanto, isto também já é a prática do nosso governo de, basicamente, o PS lançar informação e medidas que depois são muito pouco claras e são mal interpretadas. E neste caso é exatamente isto que eu acho. Portanto, eu estou aqui no meio termo, estou aqui num limbo, porque considero importante haver este esforço de todos os portugueses para tentarem contrariar esta bolha imobiliária, mas por outro lado também concordo que tem que haver limites. Ou seja, não pode ser de repente, olha, todas as casas que não estão com ninguém, vai tudo para o mercado. Pá, calma, não é? Porque lá está, isso também... acho que tem que haver um meio termo que entre no campo do senso comum e que não faça revoltar toda a gente. Claro que isto é difícil de conseguir, como é lógico. Portanto, olhando para o trabalho que o governo tem em mãos, é um trabalho complicado. Agora, eu também não sei como é que eles vão poder fazer isto sem revoltar ninguém, percebem? Acho que é um ponto legítimo. Mas pronto, para mim, na minha cabeça, nesta situação em particular, estão sempre primeiro as pessoas necessitadas, ok? Nesta situação, estão sempre primeiro as pessoas que não conseguem arrendar uma casa, as pessoas que não conseguem pagar. Essas pessoas são a prioridade nesta situação. Depois logo se olha para os interesses dos restantes. Na minha visão, aqui, nesta situação em particular, é isto, ok? E pronto, meus amigos, olhem, foi o que eu tive para vos dizer hoje. Obrigado por verem o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, estão todos em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me têm a fazer. Isto sou eu a tentar ser comentador político como o Diogo Faro tenta ser humorista. Mas pronto, olhem, é o que é. Um gajo está aqui, tem um canal de YouTube, não tem um canal de televisão, nem uma responsabilidade técnica. Portanto, a minha função aqui é dizer-vos, olhem, se tiverem opiniões, não interessa se são contra, se são a favor, partilhem-nas aí em baixo nos comentários. Se eu tiver dito alguma coisa que de facto não possa ser assim, expliquem-me o porquê, não se limitem a dizer "Tchê, és estúpido, não tem nada a ver com isso, ou só dizes merda". Tentem desenvolver um bocadinho, ok? E é isto, man. E olhem, incentivem o debate, que é importante. Obrigadíssimo, meus amigos. Grande abraço para vocês e vejo-vos no próximo. Tchau, tchau, malta.